de vista, então, da alimentação, Naira, qual é essa abordagem? Você fala bastante de ser uma doença inflamatória. Então, seria uma Uma alimentação dieta mais anti-inflamatória? anti-inflamatória, Como exatamente. O que isso? acontece? A alimentação, para quem tem lipedema, ela tem alguns fundamentos. A gente não tem uma dietoterapia descrita na literatura que seja, olha, é dessa forma que a gente tem que seguir a abordagem. Por enquanto não tem, tá? Porque ainda é uma doença catalogada nova, né? Apesar dela ser antiga, ela virou uma CID em 2022. Então a gente ainda está em momentos de Muito estudos, né? recente, né? Muito recente. Por isso que se fala tanto nessa questão de ainda algumas pessoas de doença da moda, né? Porque é Por muito isso. recente, né? Porque, além de ser recente, sei lá, do ano passado para cá explodiu de uma tal forma que as pessoas estão explorando mais tratamentos, né? Mesmo a gente, às vezes, não tendo em várias áreas, eu não vou falar só da minha, mas tratamentos específicos direcionados que sejam guideline mesmo, sabe? Tipo, é isso aqui que a gente tem que adotar dessa parte. Porque ainda é recente, a gente ainda, agora, recentemente, teve um congresso em Atlanta, tem muito estudo em andamento, assim, a gente vai, eu acredito que nos próximos 5 anos, ter um avanço absurdo a respeito disso. Mas, por enquanto, da parte da alimentação, a gente não tem uma dietoterapia. Quando eu falo dietoterapia, é só para as pessoas entenderem, tá? A dietoterapia é como se fosse um guia pra gente de como tratar uma doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes, a gente tem uma dietoterapia descrita. O que a gente pode fazer de aporte para ela de carboidrato, de proteína, de nutrientes, enfim. Então, a gente não tem isso para o lipedema. Então, como que trata uma doença que a gente não tem? Né? A gente, enfim, As diretrizes. essa é uma diretriz para seguir, exatamente. O que a gente sabe, tá? O que eu trato mulheres com lipedema já tem 4 anos, né? Foi quando eu descobri a doença e quando eu comecei a tratar comigo. E o que eu vejo que funciona da minha prática clínica. Ela é uma doença crônica e inflamatória. Não tem cura, tá? Então, o que a gente sabe? Alimentos que aumentam mais a permeabilidade intestinal, ou seja, o tratamento da parte de alimentação é intestino. A gente tem que melhorar tanto a qualidade desse intestino para ele absorver esses nutrientes melhor, enfim, ter uma qualidade lá melhor. Então, quando a gente reduz o consumo de alguns alimentos que aumentam essa permeabilidade, a gente consegue ter uma resposta melhor em relação à inflamação. Não é o suficiente para emagrecer. Da mesma forma que uma dieta só com restrição calórica, ela não vai também tratar o lipedema. Então, assim, né, só para a gente poder pensar. A mulher que tem lipedema, ela já deve ter feito uma pancada de dieta na vida. Todas as dietas. Faz todos os tipos. É low carb, cetogênica, jejum intermitente, remédios para emagrecer aos montes. Tem gente que parte para a bariátrica e a gente, mesmo assim, passando por um processo de emagrecimento longo, não vê tanta variação de volume, principalmente, e melhora de aspecto de perna e braço, que é são onde as áreas afetadas pelo mais lipedema. afetadas pelo lipedema. Pode acontecer algumas mulheres de ter no abdômen, mas é muito raro, sabe? Normalmente é perna e braço. Aí a gente tem vários tipos, enfim. Mas normalmente é isso. Então, uma dieta só com restrição calórica, seja qual for, não é o suficiente, às vezes, para a gente ter uma melhora significativa. Então, o que a gente vê? Quando eu coloco uma paciente numa restrição calórica possível para ela, porque eu também não acho que botar uma pessoa que tem um histórico, e assim, 90% das portadoras de lipedema são assim, um histórico de dietas longas na vida, sem sucesso e frustração, botar numa restrição calórica grande, seja o caminho. Mas a gente tem que fazer uma restrição calórica e tentar reduzir os alimentos que a gente sabe que aumentam essa permeabilidade intestinal. E aí tem vários. Quais são esses alimentos? Vamos lá. Quando a gente dá o Google, aparece, todo mundo já chega. É a dúvida de todo mundo. O que a gente sabe que pode aumentar a permeabilidade intestinal? Lembrando, gente, não quer dizer que todos esses grupos, né, que eu vou falar aqui, eles são para vocês inflamatórios. Isso a gente precisa junto identificar. Por isso que eu não sou a favor de fazer uma retirada desses alimentos sozinhos, tá? Porque às vezes tem alimento que não é para pessoa e a gente tá ali fazendo uma exclusão sem necessidade que pode acarretar algum problema no futuro. Tá? É muito individualizado, personalizado, né? A gente está falando aqui em linhas gerais. Em linhas gerais. Eu falo que não tem uma massa de bolo pronta ali, uma receita, mas o que a gente vê, tá? Alimentos como açúcar, álcool, embutidos aí, presunto, salaminho, enfim, salsicha.
O leite tem alguns viés a respeito da caseína, que é a proteína do leite, e a lactose, mas isso a gente tem que testar, não é para todo mundo. O trigo, né, o glúten, ele também tem essa característica. Na verdade, a grande verdade é que o glúten, ele não é tão bem-vindo em doenças com características de doença autoimune. Então, é uma característica do lipedema, então aumenta essa permeabilidade, pode ter uma resposta inflamatória. Não é para todo mundo também, tem que organizar. E carne vermelha gorda, tá? Esse é o meu entendimento. Picanha, tipo assim? A picanha, uma alcatra, contrafilé, que todo mundo ama. Mas carne vermelha magra, um patinho, um filé mignon, enfim, são carnes que são bem-vindas. A gente fala mais por conta da gordura saturada dessas carnes mais gordas. Assim. Óbvio que é uma dieta que a gente incentiva muito o consumo de frango, de peixes no geral. Então, a carne vermelha magra, ela pode estar ali 2, 3 vezes na semana inserida. E é importante para a gente não ter nenhum tipo de deficiência também. Então, são basicamente esses alimentos. Podem ter outros? Podem, mas isso geralmente é individual. A gente tem que entender junto ali do paciente.